Certamente nós temos entre nós, nesta manhã, alguns ouvintes que estão se preparando para o vestibular. Também temos alguns que talvez tenham passado recentemente pelo vestibular. Veja se você reconhece esse personagem que normalmente é matéria de vestibular. Ele demorou 6 anos para falar, nasceu na mata. Quando falou, finalmente, quando instado a falar e quando falou, a sua primeira frase foi a seguinte: ai que preguiça, ai que preguiça. Reconhece? Não só os vestibulandos, mas todos. Macunaíma, personagem de Mário de Andrade, conhecido como o herói sem caráter, que acabou sendo ainda mais conhecido e imortalizado por Grande Otelo, no filme Macunaíma, e Grande Otelo, de uma forma inesquecível, profere essa frase, então: ai que preguiça, ai que preguiça. Não é aula preparatória para o vestibular, mas peço licença para fazer referência a um outro livro bastante conhecido, escrito pelo sociólogo alemão Max Weber, intitulado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Nesse livro, bastante conhecido e citado também, o sociólogo alemão mostra-nos como a ética protestante foi fundamental na valorização do trabalho durante o período que precedeu a Revolução Industrial e que foi conduzido por toda a Revolução Industrial. Weber demonstra que os protestantes mudaram o conceito grego em relação ao trabalho, a atitude grega em relação ao trabalho, que era de desvalorização, ou seja, trabalho é coisa para escravos e não para cidadãos livres. Também os protestantes contribuíram para mudar a atitude medieval que valorizava a contemplação, valorizava as artes, mas desprezava o trabalho também, principalmente o trabalho artesanal, o trabalho manual, o trabalho comercial. Diz Weber que os protestantes passaram a valorizar todas as tarefas e acabaram com a distinção entre trabalho secular e trabalho religioso, passando a valorizar, portanto, todo tipo de empreendimento. E acrescentaram, os protestantes, segundo Weber, acrescentaram que trabalhar árdua e inteligentemente era uma forma de glorificar a Deus, era uma forma de oferecer o seu testemunho, a sua vocação ao mundo. E Weber cita abundantemente o puritano inglês, um pastor inglês chamado Richard Baxter, e cita os conselhos que o Richard Baxter dava aos fiéis, principalmente aqueles fiéis que o procuravam com dúvidas a respeito da salvação, com dúvidas a respeito da sua própria eleição. Era comum nesse período que as pessoas procurassem o pastor com a seguinte dúvida: pastor, como eu sei que eu sou um dos eleitos? Como eu sei que eu sou um dos predestinados para a salvação? Weber diz que Baxter costumava começar a sua resposta na seguinte linha. Ele dizia: verifique se você não é preguiçoso, pois um eleito é uma pessoa que gosta de trabalhar. Um eleito não é preguiçoso. Uma evidência que você foi escolhido por Deus para a salvação é se você está cheio de vontade de trabalhar. Se você quiser saber mais sobre predestinação, comece por aí. Ou seja, será que eu sou um dos eleitos? Essa era a pergunta, e a resposta encaminhada por Baxter não era, obviamente, o único sinal, mas era esse: tenho vontade de trabalhar? A questão se encaminhava por aí. Dentre os 7 pecados capitais, a preguiça talvez seja o mais complicado, o mais difícil, o mais sujeito a distorções, a incompreensões e até a uma certa interpretação folclórica. Eu fiz menção a essas 2 obras, Macunaíma, de Mário de Andrade, e A Ética Protestante, de Max Weber, para ressaltar que a nossa compreensão desse pecado, ela está inevitavelmente marcada pela nossa visão social, política e cultural. E nós,
protestantes brasileiros, de algum modo, nós representamos o encontro de duas culturas. De um lado, o ativismo calvinista, tão bem explicitado por Weber, e de outro lado, a preguiça, tão bem retratada pelo Mário de Andrade no livro citado. Por isso mesmo, é muito fácil ideologizar temas tais como trabalho, preguiça, pobreza, riqueza. Eu não pretendo, obviamente, entrar por esse caminho, por essa via. O que eu gostaria de mostrar para você nesta manhã, o que eu gostaria de mostrar é que o tema da preguiça é muito mais sério. É muito mais sério, muito mais complexo, e nós devemos a todo custo nos esforçar para evitarmos os reducionismos, seja tanto os reducionismos marcados pela compreensão que nós chamamos de direita, quanto aqueles reducionismos que estão presentes também na visão que nós chamamos de esquerda. Explico-me. Sob a perspectiva da direita, a condenação da preguiça geralmente se transforma num discurso moralista que vai na seguinte direção: a pobreza é, sobretudo, falta de vontade de trabalhar do pobre. É pobre porque é preguiçoso, é pobre porque não quer trabalhar. E o contrário também se afirma como verdadeiro nessa visão: é rico porque gosta de trabalhar, é rico porque não é preguiçoso. Será mesmo? Será que as coisas podem ser explicadas dessa forma? Sob a perspectiva da esquerda, toda e qualquer condenação da preguiça e louvor ao esforço pessoal, ao mérito, será tida como ideológica e legitimadora do sistema capitalista explorador. A visão da esquerda é fatalista, é paternalista, é negadora da responsabilidade pessoal. A culpa é sempre do sistema, a culpa é sempre dos outros e nunca da pessoa. O significado bíblico, ou a compreensão bíblica do significado da preguiça, é mais complexa. E não é possível reduzi-la a uma equação simplista, dizendo mais ou menos o seguinte: preguiça é igual a inação, trabalho é igual a prosperidade, trabalho é igual a riqueza, trabalho é igual a diligência e aplicação. Na verdade, na Bíblia, nós temos uma abordagem da preguiça em dois tempos, ou de duas formas, que pode ser apresentada do seguinte modo. Há um primeiro nível, que eu diria que é mais simples, mais próximo do senso comum, que explica boa parte da realidade, e há um segundo nível, que é mais complexo, que precisa de um pouco mais de reflexão para que ele faça sentido, isso no que se refere à preguiça. Vamos nesse primeiro nível, a preguiça no livro de Provérbios. Nós já lemos o capítulo 26, mas cito na mesma linha dois outros versículos que ilustram como é que a preguiça é apresentada na Bíblia nesse primeiro nível. Veja comigo Provérbios 6:6, texto clássico: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, e considera os seus caminhos. Na mesma linha, um outro texto de Provérbios: o preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. Cito esses dois versículos como ilustração apenas. Na verdade, Provérbios tem dezenas de versículos nessa direção. A ideia é simples: o preguiçoso se recusa ao esforço do trabalho, a gastar a sua energia, ele arruma 1000 justificativas para fugir do trabalho e, se não for sustentado por outras pessoas, obviamente o preguiçoso passará por necessidade se não for sustentado por outras pessoas. A melhor justificativa que eu já ouvi para o comportamento preguiçoso, a pessoa que é acusada de ser preguiçosa, se defende nos seguintes termos, dizendo: dizem que eu sou preguiçoso. Não é verdade. Eu sou econômico. Eu economizo a minha energia. Eu não gosto do esforço por uma questão de economia de energia. Esse é o nível mais simples do tratamento da preguiça e até folclórico. Possui consequências pessoais, possui consequências sociais, mas há um segundo discurso a respeito do pecado da preguiça,
E aí nós precisamos entrar pelo livro do Eclesiastes. Esse é um segundo nível, e um nível um pouco mais complexo. Eu gostaria que você visse comigo na tela 2 passagens do Eclesiastes que fazem referência a esse segundo modo de compreender a preguiça. Diz o texto: considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Segundo o texto bíblico, no capítulo 2 ainda: pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol, porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho desgosto, até de noite não descansa o seu coração, também isto é vaidade. No primeiro nível, o de Provérbios, preguiça é basicamente falta de vontade de trabalhar. Mas quando nós entramos nesse segundo nível do livro do Eclesiastes, a preguiça é falta de sentido para o trabalho. E é falta de sentido para o trabalho porque o que falta é sentido para a própria vida. Veja como as coisas se complicam muito mais. Não é só falta de vontade de trabalhar, é falta de alegria em trabalhar, é falta de sentido, é falta de propósito para o trabalho, porque falta propósito para a própria vida. Ainda há pouco eu falei que não era simples reduzir a questão da preguiça à inação. Muitas vezes a preguiça se apresenta no comportamento workaholic, ou seja, o viciado em trabalho. A pessoa que trabalha muito, a pessoa que não para em nenhum momento, trabalha sem parar, mas trabalha também sem pensar e trabalha justamente para fugir das questões importantes da vida, porque se recusa a enfrentá-la, a enfrentar aquelas questões fundamentais a respeito do sentido da vida, ou seja, para que eu estou fazendo isso? Qual o sentido desse trabalho? Qual o propósito da minha vida? Neste sentido, embora possa soar contraditório, mas tem muito preguiçoso que trabalha muito. Ou seja, corre de um lado para o outro, está sempre ocupado, mas é um trabalho sem sentido, trabalha de modo automático, trabalha para fugir dos problemas, trabalha para não enfrentar os seus próprios sentimentos, para não se deparar com as questões que apresenta internamente, e trabalha para afastar o fantasma da falta de sentido da sua vida. Eu gostaria de apresentar para vocês uma palavra antiga, talvez ela seja nova para você, mas é uma palavra que os antigos, os cristãos antigos, começando daqueles que viveram no tempo da patrística, mas indo até Tomás de Aquino, eles utilizavam essa palavra com muita frequência para descrever o sentido da preguiça, o sentido espiritual, esse sentido profundo que é abordado no texto do Eclesiastes. A palavra é assídia. Assídia é uma palavra grega que significa, dentre outras coisas, significa indiferença, um abatimento, uma melancolia profunda, ou seja, uma apatia, aquele estado de torpor, uma dominação pelo tédio, uma falta de coragem para qualquer empreendimento, para qualquer atitude diante da vida. Há uma expressão que é muito comum entre os jovens, talvez mais comum entre os adolescentes, talvez você tenha ouvido, tenha usado, tenha familiaridade com essa expressão, mas é uma expressão que ajuda a entender e que traduz na nossa linguagem contemporânea com exatidão este sentido de assídia. É a expressão tanto faz. Tanto faz. Tanto faz. Ou seja, não estou nem aí. O problema não é quando essa expressão é aplicada a uma ou outra situação da vida. Por exemplo, você diz, vamos ao cinema? Ele diz, sei lá, tanto faz. Né? Expressa indecisão. O problema é quando o tanto faz
se generaliza pela vida e diante de todos os temas, diante de todas as questões da vida. O problema é a assídia, ou seja, a indiferença, o tédio, o torpor, a apatia, como atitude espiritual, como atitude existencial, como uma atitude diante de todas as questões da vida e dos seus desafios. É nesse ponto, é nesse momento que as coisas se complicam e se complicam bastante. E é nesta acepção que a assídia é um pecado que gera outros pecados, que compromete a nossa vida. Veja comigo esta definição para o pecado da assídia, ou seja, da preguiça, enquanto atitude existencial. Ao meu ver, é a descrição mais perfeita do sentido espiritual disso que nós estamos tratando. Assim diz: assídia é o pecado que não acredita em nada, não se preocupa com nada, não procura conhecer coisa alguma, não interfere em nada, não se alegra com nada, não ama nada, não odeia nada, não acha propósito em nada, não vive para nada. E apenas permanece vivo porque não há nada pelo que morrer. Isso é assídia, é preguiça. Você entende agora porque eu utilizei a expressão tanto faz? Tanto faz. Tanto faz o mal, tanto faz o bem. Eu não estou aí para nada nessa vida. A assídia é ausência de paixão, é ausência de entusiasmo, é a perda de encantamento diante da vida e dos seus desafios, é a perda, como nós dizemos, daquele brilho nos olhos diante de um desafio, daquela paixão que move o ser humano. Por outro lado, ser acometido pelo pecado da assídia significa perder a capacidade de se indignar diante daquilo que está errado, diante do mal, da injustiça presentes na nossa sociedade. Significa assumir uma atitude do tipo: não adianta fazer nada, todo mundo é corrupto, o mundo não muda mesmo, ou a vida é assim mesmo, não esquenta não, tanto faz, deixa as coisas correrem desse jeito. Imagine você, se o juiz, se os promotores, se os investigadores da Polícia Federal que conduzem a Operação Lava Jato tivessem assumido essa atitude. Não adianta mexer com esse pessoal, o Brasil sempre foi assim. Imagine você, se eles fossem dominados pela assídia. Eu gosto muito de um texto do Nizam Anais, que foi proferido, foi um discurso de formatura, alguns anos atrás, e parece que ele queria justamente alertar os formandos para o perigo da assídia, ou seja, de entrar na vida num tanto faz. Ele diz mais ou menos o seguinte: cada homem foi feito para fazer história. Todo homem é um milagre e traz em si uma revolução. É mais do que sexo ou dinheiro. Você foi criado para construir pirâmides e versos. Você foi criado para descobrir continentes e mundos e caminhar sempre com um saco de interrogações numa mão e uma caixa de possibilidades na outra. Não use Heider, diz ele. Não dê férias para os seus pés, não se sente e passe a ser analista da vida alheia, espectador do mundo, comentarista do cotidiano, dessas pessoas que vivem a dizer: eu não disse, eu sabia. E essa parte que é genial, ele diz: toda família tem um tio batalhador e bem de vida. E durante o almoço de domingo tem que aguentar aquele outro tio muito inteligente e fracassado, contar tudo o que ele faria se fizesse alguma coisa. Chega dos poetas não publicados, empresários de mesa de bar, pessoas que fazem coisas fantásticas toda sexta-noite, todo sábado e todo domingo, mas que na segunda não sabem concretizar o que falam, porque não sabem ansiar. Não sabem perder a pose, porque não sabem recomeçar e porque não sabem trabalhar. Que descrição perfeita da assídia.
ou seja, tanto faz. A Bíblia fala com frequência de coisas e pessoas que despertam a ira em Deus. Mas eu descobri um tipo de pessoa que desperta náuseas em Deus, que desperta náuseas. Se você acha que isso é muito forte, que eu estou dizendo, veja comigo o texto bíblico que será projetado. Apocalipse 3. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A mornidão é imagem que também pode traduzir muito bem esse estado de preguiça, esse estado de tédio, esse estado de apatia, descrita como assídia. O profeta Jonas é conhecido porque foi vomitado por um grande peixe numa praia. Os preguiçosos correm o risco de serem vomitados por Deus também. Ou seja, é o pecado que dá náuseas em Deus. O tanto faz, a indiferença, o tédio, o desencanto, a mornidão são atitudes que Deus reprova, que Deus não aprova de modo nenhum. E Ele nos exorta na passagem que nós acabamos de ler, seja frio ou seja quente, mas seja alguma coisa. Saia dessa mornidão, você foi criado à imagem e semelhança de Deus, apaixone-se por alguma coisa, defenda alguma causa, seja contra alguma coisa, mas não assuma essa posição de tanto faz, ou seja, não interessa para que lado a vida está correndo, tanto faz. Saindo da mornidão, 3 coisas para terminar que eu gostaria de deixar para a sua reflexão. 3 atitudes concretas para vencer a mornidão. Faça a gestão do cotidiano. Faça a gestão do dia a dia. Uma das companheiras da preguiça é a procrastinação. Amanhã eu faço. Amanhã eu resolvo. Semana que vem, próximo ano. Para que fazer hoje o que eu posso fazer amanhã, eu posso fazer na próxima semana. A outra companheira da preguiça é a improvisação. Você sabe aquele jeitinho, aquela cola super bonder, aquele provisório que era para quebrar um galho, mas vai ficando ali, que era para ficar alguns dias e vai ficando uma semana, um mês, quem sabe um ano. Eu espero que nenhuma esposa esteja olhando para o marido agora, né? Veja o que diz a Bíblia. Que descrição fantástica nós temos no Eclesiastes dessa atitude do improviso. Eclesiastes 10:18, pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Ou seja, isso é quebra-galho, né? Escora, é improvisação. Faça a gestão do cotidiano. Nós enfrentamos a preguiça quando entendemos que ela é um mecanismo de autodestruição, é um mecanismo de autossabotagem e se instala no nosso cotidiano por meio das pequenas desistências, dos pequenos adiamentos, das pequenas fugas, ou seja, aquilo que nós vamos deixando para depois. Queremos algo, mas não queremos empreender o esforço, não queremos pagar o preço para obter o alvo desejado. Portanto, seja prático, faça listas. Os celulares modernos são fantásticos. Lista para lembrar você, aquele alarme que fica disparando. Jogue menos no celular, faça listas, use essa ferramenta de um modo produtivo na sua vida. Segundo, reserve tempo para descanso e adoração a Deus. Nos 10 mandamentos, a instrução é muito clara: 6 dias trabalharás e no 7º descansarás. Descanso é dádiva de Deus, faz parte da ordem da criação, é necessário o descanso para a adoração do Criador e para a renovação das nossas forças. Talvez você diga, mas é estranho isso, não é? Porque o sermão é sobre preguiça, vai falar sobre descanso. Talvez soe estranho num primeiro momento, mas
a preguiça, enquanto pecado capital, ela não está ligada a descanso ou a ativismo, ou a atividade do trabalho. Ela está ligada ao adoecimento da pessoa, e nós adoecemos quando nós perdemos a nossa comunhão com Deus, quando nós rompemos o ciclo estabelecido por Deus de trabalho e descanso. É nesse momento que nós adoecemos. Fernando Pessoa, no livro Desassossego, ele faz um diagnóstico com uma precisão extraordinária. Fernando Pessoa, ele tem o dom, o talento de combinar filosofia com poesia, teologia com poesia. Veja o que ele descreve, e descreve com perfeição o pecado da assídia. Ele diz: o tédio, trabalho bastante e estou cansado, não da obra ou do repouso, mas de mim. Que coisa extraordinária! Estou cansado não do trabalho ou do repouso, eu estou cansado de mim. Muito desse adoecimento é a perda do contato com Deus, que leva à perda do contato com a natureza, a perda da capacidade de contemplar a beleza e, consequentemente, leva a uma desconexão interna também, a perda do autoconhecimento. E em terceiro e último lugar, guie-se por prioridades. O contrário da preguiça não é o ativismo. Não é fazer muitas coisas ou ter uma agenda abarrotada. A vitória sobre a preguiça é fazer as coisas importantes e fazê-las bem feito. Fazê-las como elas precisam ser feitas. Entretanto, para isso é preciso escolher prioridades, estabelecer prioridades. Nenhum ser humano, e deve ser o seu caso também, tem tempo, tem energia, tem condições para fazer todas as coisas que gostariam e todas as coisas que até deveriam ser feitas. Por isso nós precisamos escolher o que deve ser feito. Tenho visto, ouvido, cada vez mais pessoas, e talvez esse seja o seu sentimento também, que nutrem o seguinte sentimento: apesar de fazerem muitas coisas, de estarem muito ocupadas, sentem que não estão fazendo as coisas que deveriam fazer. É muito comum esse sentimento, talvez seja o seu sentimento também. E isto ocorre porque nós não estabelecemos as nossas prioridades, o que realmente nós devemos fazer. E suspeito também que abarrotar-se com muitas coisas seja um jeito de evitar aquelas coisas importantes, desafiadoras, que você sabe que precisam ser enfrentadas e precisam ser feitas na sua vida. Termino a nossa meditação. Se você está vivendo a sombra da preguiça, eu quero fazer um desafio para você nesta mensagem, nesta manhã. Se você começou a perceber que o tanto faz, como atitude existencial, está se instalando na sua vida, se você está notando que já não se entusiasma mais com as coisas como você se entusiasmava, e por outro lado também já não fica mais indignado diante das coisas com as quais costumava a ficar indignado, é meu dever alertá-lo. Você está correndo um grande perigo. A sua alma, a sua vida corre um grande perigo, pois a assídia, ela nunca chega sozinha. Ela sempre traz as suas companheiras, as suas irmãs. A procrastinação, a apatia, o cinismo, aquele cinismo que vai corroendo, vai destruindo o ânimo, a tristeza e, por fim, o desespero. Portanto, trate disso. E eu gostaria de terminar orando por você nesse momento e pedindo essas 3 coisas pela sua vida, pela nossa vida. Que Deus nos dê energia, disposição, vontade para resolver essas pequenas tarefas do cotidiano. Que Deus nos dê também o senso de descanso, de adoração. Há um dia de conexão, é esse dia no qual nós estamos, ou seja, o dia do Senhor, o dia para reorganizar a ordem na nossa vida, para sintonizar o nosso coração com o Criador, para renovar a nossa energia. Que Deus lhe dê um senso de prioridade, ou seja, o que é que precisa ser feito e que precisa ser bem feito na minha vida. Convido você a fechar os seus olhos e a orar comigo por alguns instantes.
Senhor, nós estamos na Tua presença, ó Deus, desafiados pela Tua palavra, ó Pai. É tão fácil a acomodação, a apatia, é tão fácil a desilusão e até mesmo o desespero, a falta de sentido. Queremos pedir-te, ó Deus, que Tu concedas o Teu Espírito que habita em nós, que Tu concedas a plenitude do Teu Espírito, para que haja em nós a energia, a disposição para enfrentarmos as tarefas que são nossas, ó Pai, são nossas e de mais ninguém. Que Tu nos dês a disposição, a força para resolver aqueles pequenos problemas, aquelas pendências que temos procrastinado. Que Tu nos dês também, ó Deus, sabedoria para que possamos buscar o descanso e a renovação da nossa força por meio da comunhão contigo, por meio da separação de um dia para adoração. Dá-nos, ó Deus, que evitemos o ativismo, a correria, que muitas vezes camufla essa preguiça espiritual. Dá-nos também, ó Deus, dá-nos o senso de prioridade das escolhas que precisam ser feitas e das coisas que devem vir em primeiro lugar na nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, com a Tua presença. Ajuda-nos, ó Deus, a realizarmos as coisas que são significativas, aquelas coisas que nós sonhamos, ó Pai, a de algum modo marcarmos a nossa família, a nossa comunidade, a nossa igreja, por meio do trabalho. Tira do nosso coração essa indiferença. Perdoa-nos, ó Pai, do pecado da mornidão, do tanto faz. Concede-nos, ó Deus, a graça de sermos cooperadores no Teu reino, e não apenas espectadores, analistas, ó Deus, comentadores. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos. Nós clamamos no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.